Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane da Estação dos Livros e hoje eu vim aqui trazer o review do capítulo 1096 de One Piece intitulado Kumate. Esse foi um dos últimos capítulos que eu li de One Piece, né? Eu sei que já está no capítulo 1105 e eu sei que eu estou muito atrasada com esses capítulos, mas eu prometo para vocês que vou tentar trazer vídeos comentando cada um desses capítulos para vocês nas próximas 2 semanas. Vou tentar ficar em dia com One Piece, começando pelo 1096, né? Mesmo eu já tendo lido esse capítulo, foi quando lançou esse capítulo que eu li ele, mas eu não ficaria bem comigo mesma se eu não tivesse trazido o review desse capítulo para vocês, né? Então, bora lá, vamos conversar sobre esse capítulo, porque tem muita coisa interessante que aconteceu nesse capítulo, portanto, fiquem aí comigo, fiquem até o final, porque tem muita coisa legal. Bom, então, esse capítulo, ele continua, né, com o torneio que está acontecendo ali em God Valley. A gente vê vários cidadãos dessa ilha desesperados e com muito medo de serem mortos, né, e ainda eles estão incrédulos que esse torneio está acontecendo. E eles então dizem que isso é imperdoável e que não é certo que humanos brinquem com a vida de outros humanos. Em contrapartida, a gente vê os Cavaleiros Sagrados e outros Tenryubitos bem competitivos e querendo honrar as suas famílias. No total são 200 Tenryubitos caçadores. O Song Garling, ele já tem 10.000 pontos. Lembrando que ele começou o torneio em desvantagem, né? Porque ele quebrou alguma regra ali e estava com 10.000 pontos negativos. E isso é óbvio que desestabiliza os oponentes e surpreende bastante os espectadores. E então daí a gente já pula para um outro quadro, né, em que a gente vê o até então almirante de frota Kong mandando o Garp ir para God Valley. Ele não dá detalhes da missão, né, do que é para fazer ali. E o Garp, a gente vê que ele está de corpo mole, ele está suavão ali tomando banho de sol perto da piscina, perto da água ali, super suavão, de verdade, assim, tipo, falando, eu não vou não, eu que não vou para lá de jeito nenhum, mesmo que essa missão seja de extrema importância. Aparentemente, um tesouro muito importante dos piratas foi roubado de Hashinosu. A gente não sabe qual tesouro é esse e pelo que a gente vê dá a entender que esse tesouro está em God Valley. E além disso, os Tenryubitos fizeram uma excursão para God Valley. Então, os piratas estão encaminhando para essa ilha e os Tenryubitos estão ali também, o que significaria um perigo muito grande para os deuses celestiais. E aí a gente vê algumas coisas, né? Primeiro, a suavizada do que está acontecendo de fato ali em God Valley, ao invés de dizer que está acontecendo um torneio, ao invés de dizer as atrocidades que os Tenryubitos estão fazendo ali em God Valley, o Kong fala que eles estão ali para uma mera excursão, né? Assim, tipo, só estão visitando, só estão turistando a ilha, quando na verdade estão matando geral ali dos nativos que moram naquela ilha, né? Mas ao mesmo tempo, essa frase também fica um pouquinho confusa, porque parece que o Kong dá a entender que os Tenryubitos fizeram uma excursão a Hashinosu e não a God Valley. Vendo como está o cenário, muito provavelmente a excursão que os Tenryubitos estão fazendo é sim para God Valley, porque é o que a gente está vendo no momento presente, né? Mesmo o Kong dando mais detalhes dessa missão, né, e dizendo a extrema importância que ela tem, até porque está envolvendo os Tenryubitos, o Garp ainda está relaxadão, curtindo o lazer dele, falando, não vou não, não importa, não vou. Até que o Kong menciona que o Roger também está indo para God Valley. Nesse momento, o Garp, que estava curtindo o lazer dele já, fica todo raivoso e falando, vou para lá agora, imediatamente. E é isso que ele vai, né? Até porque é muito mais importante
rivalizar com alguém, né? Rivalizar com o Roger, do que realmente fazer uma missão que é extremamente importante. O que fez o Garp se mexer mesmo foi essa rivalidade, essa rixa que ele tem com o Roger. Em Hashinosu, a gente descobre que os piratas Rock zarparam, eles estão indo para God Valley e outros piratas também estão marchando para a ilha. Eles sabem que o incidente que está prestes a acontecer vai abalar o mundo pirata e por isso eles têm que estar presentes, porque eles têm que dar o nome deles, né? O nome desses piratas precisa ser reconhecido pelo mundo inteiro. Voltando ali para God Valley, a gente percebe que Ivankov é um líder nato. Ele está liderando as pessoas que estão sendo perseguidas. Além disso, ele também está explicando o que está acontecendo e dando força para todos resistirem. Ele então conta que muitos navios da marinha estão cercando a ilha e eles estão presos nessa realidade infernal, a qual ninguém vai escapar. Todos eles que estão sendo caçados serão apagados da história. Claramente, esse é um jogo genocida que tem o objetivo de eliminar os nativos e de se apoderar dos recursos deles. As 100 mil lebres, ou seja, as 100 mil pessoas que estão ali sendo perseguidas, serão mortas em 3 semanas, sem restar um único sobrevivente. Ivankov ainda diz que os Cenobitos dão esperanças aos nativos de que se eles chegarem até o final desse tempo, né, eles vão sobreviver, vão poder sair daquela ilha vivos, né, porque assim eles vão ter mais motivação para fugir, para lutar por suas próprias vidas, o que tornaria o torneio mais divertido para os caçadores. É bem melhor matar pessoas desesperadas por esperanças. Até porque não faria sentido haver algum sobrevivente dessa matança toda, desse genocídio, de tudo que está acontecendo ali, né? Até porque essa pessoa poderia contar para outros povos, outras pessoas, né, do que aconteceu, e isso seria claramente um problema para o governo mundial. E a gente sabe muito bem que o governo mundial ele não gosta desse tipo de problema, né? A gente percebe que o Ivankov é uma pessoa realista e motivadora ao mesmo tempo, porque ele primeiro diz que não é para eles sonharem que vão sobreviver, não é para eles ficarem esperando que os Cenobitos vão deixar eles viverem, depois que esse torneio acabar, vão deixar que a vida deles aconteça naturalmente depois do torneio, né? Mas ao mesmo tempo ele fala para eles lutarem, para eles tentar achar alguma forma de escapar dali juntos, né? Então, tipo, a gente vê isso. Ele sabe que se a pessoa ficar sonhando, se a pessoa ficar idealizando, tipo, não vai dar certo, sabe? Mas ao mesmo tempo ele fala, a gente vai sair daqui juntos, a gente vai sobreviver ao que está acontecendo aqui juntos. A Ginny então diz que os prêmios desse torneio que vão ser a chave para a fuga deles. O primeiro deles é uma Akuma no Mi que dá a possibilidade do usuário se transformar em um dragão mitológico. E a gente já sabe que essa é a Uo no Mi, a fruta do Kaido. E o outro prêmio é a Nikyo no Mi, que dá a habilidade do usuário mandar outras pessoas ou a si mesmo para outro lugar. E a gente sabe que essa vai ser a fruta do Kuma. Mais pra frente a gente vai ver que eles conseguem pegar uma dessas frutas, no caso a Nikyo no Mi. É meio óbvio que isso vai acontecer porque a outra fruta vai pro Kaido, né? Agora imagina um outro cenário. Imagina que o Kuma ele não tenha conseguido pegar a Nikyo no Mi e ao invés disso o Ivankov, que foi os dois que pegaram as frutas, né? Eles pegaram as frutas na mão. O Ivankov ele pegou a Uo no Mi na mão e o Kuma a Nikyo na mão, né? Mas aí a Big Mom ela foi lá e tomou a fruta do Ivankov, né? Mas imagina se a Big Mom tivesse, ao invés de pego a fruta que estava com o Ivankov, se ela tivesse pego a Nikyo no Mi, como é que se desenvolveria a história a partir de então, né?
A gente teria então o Ivankov comendo a fruta do Kaido, né, se transformando no dragão mitológico, e consequentemente ele não teria comido a fruta do hormônio, né? E a gente não teria uma das maiores teorias que a gente tem atualmente, né, de que provavelmente o Crocodile anteriormente tinha sido uma mulher e o Ivankov com a fruta dele transformou o Crocodile em um homem, né? E também a gente não teria, por consequência, a teoria de que o Crocodile é a mãe do Luffy, né? Mas, além disso, o número de pessoas salvas na ilha seriam muito menores, porque a gente vai ver no capítulo que o Kuma, ele com a fruta dele, com a Nikko no Mi, ele conseguiu salvar 500 pessoas. Já o Ivankov, com a fruta do Kaido, né, a fruta do dragão, muito provavelmente ele só conseguiria salvar um número muito pequeno de pessoas, sei lá, até no máximo 10 pessoas, ou apenas só ele conseguiria se salvar ali, fora que entender o Onomi é muito mais complexo do que entender a Nikko no Mi, né? Tem aquela questão, a gente viu todo o rolê que o Momonosuke precisou fazer ali para conseguir criar as nuvens flamejantes e conseguir voar, né? A gente viu que é um pouquinho difícil entender essa fruta, né? E a gente nem sabe quanto tempo levou para o Kaido aprender realmente a voar, aprender a mover outras coisas ali com a fruta dele, né? Então, imagina, é lógico que o Kaido, ele é uma pessoa mais evoluída ali nessa questão de força bruta, ele é lutador, eu acho que ele teve uma agilidade maior. O Ivankov também, a gente sabe que ele é uma pessoa muito... A gente sabe que ele também é uma pessoa muito forte, muito inteligente também. Mas só que eu acho que levaria um certo tempo ali até ele entender como se usa o Onomi e como se voa com ela, né? Consequentemente, né, o Kuma, ele não teria comido a Nikko no Mi. Muito provavelmente, ele não teria sido salvo. Ele também não teria conhecido o Dragon. A Bonnie não teria nascido e, na verdade, talvez ela tivesse nascido sim, mas a Ginny, levando em consideração o que acontece em algum dos outros capítulos que eu li mais pra frente, né? Mas muito provavelmente a Ginny poderia ter morrido ali também na ilha God Valley, né? Mais pra frente ainda, os Chapéus de Palha poderiam não ter sido salvos ali em Sabaody por conta do Kuma, porque foi o Kuma que salvou os Chapéus de Palha ali. Se não tivesse sido ele, adeus tripulação, adeus, sabe? Assim, tipo, é lógico que o Oda poderia inventar outra coisa para salvar eles, né? Eles poderiam, de alguma forma, fugir dali, né? Da mesma forma que eles fugiram do Aokiji, mas não teria isso, e consequentemente o Luffy ele não teria percebido, né? Porque é lógico que teve a morte do Ace ali para ele perceber de fato, mas não teria essa percepção de que eles precisavam treinar por um tempo para que eles continuassem a viagem deles. E mais ainda, se os Chapéus de Palha não tivessem sido salvos ali em Sabaody, né, por conta do Kuma não ter comido a Nikko no Mi, mais para frente o Nika não teria retornado. O Nika, o herói que o Kuma sempre vangloriou, não teria retornado, sabe? Assim, tipo, então tudo assim, tipo, é lógico que é uma história que o Oda é um gênio por conta disso, mas o Oda ele construiu essa história para dizer que tudo aconteceu como tinha que ter acontecido, porque se tivesse acontecido de outra forma, o deus Nika não teria retornado, sabe? Assim, tipo, o Luffy ele não teria despertado a fruta dele, muito provavelmente, né? Lógico que existem outras possibilidades, de outras formas que isso poderia ter acontecido, mas assim, tipo, olha só o tanto de coisa que poderia não ter acontecido se o Kuma não tivesse comido a Nikko no Mi. E a gente vê, né, nesse momento que tá o Kuma,
Como eu disse pra vocês, né, o Kuma e o Ivankov, eles pegaram as frutas, a Big Mom, ela pegou a fruta do Ivankov e o Kuma, ele comeu a Nikko Nikko no Mi muito rápido, sabe? Só que nesse momento, ele foi levado para um outro canto, não sei se ele se levou para um outro canto, e ele estava diante de um dos Goroseis, né? Ele estava diante do Saturne, e a gente não sabe como aconteceu ali. Ele estava imobilizado da mesma forma como a gente viu os Chapéus de Palhas imobilizados ali na frente do Saturne, ali em Ygritte. A gente não sabe o que aconteceu, mas alguém salvou ele do Saturne. A gente não sabe quem salvou ele. Às vezes pode ter sido a Big Mom, às vezes pode ter sido o Roger, às vezes pode ter sido qualquer pessoa ali a salvar ele. Essa pessoa que salvou o Kuma contribuiu para que todas essas coisas que eu falei para vocês acontecesse. Tudo milimetricamente calculado pelo Oda. E da mesma forma, vendo por um outro lado também, imagina o Kaido com a fruta da patinha, as mãos da libertação, que posteriormente vai ser chamada essa fruta, né, por conta do que foi feito ali, não seriam as mãos da libertação. Bom, então, como eu disse, teve um momento ali que o Kuma, ele ficou diante do Saturne, e o Gorosei, ele falou várias coisas ali, né? Ele disse que é permitido que o Kuma viva apenas como escravo e que isso foi decidido pelo curso da história. A história que é apagada e definida pelos Goroseis, né? O Kuma então percebe que está diante de uma pessoa importante e analisa que é muito estranho uma pessoa ser importante desde o nascimento. Assim como também não tem sentido uma pessoa ser escrava a partir do momento em que nasce. Pode ser que tenha alguns sons de sapos no fundo desse vídeo, porque eu moro em um sítio, eu estou gravando esse vídeo de noite e os sapos, eles estão a todo vapor, os sapos e os grilos também, eles estão a todo vapor cantando da forma que eles querem cantar. O Kuma ainda diz que se ganhasse algum poder, ele gostaria de ser como Nika. Ele salvaria o máximo de pessoas possíveis, todas que fossem infelizes. E aí então o Saturno diz que é por isso que eles serão aniquilados. Antes de tudo isso acontecer, de o Kuma comer a fruta e tudo mais, a gente vê a Ginny dizendo que ela é especialista em furto, grampo e comunicações. Ela já transmitiu o que está acontecendo em God Valley para o mundo há 2 semanas. Portanto, alguém deve ter recebido a transmissão que ela fez. Ou seja, basicamente todos os piratas importantes do mundo até então foram para God Valley por conta da esperteza da Ginny. Bom, então vários navios piratas chegam até God Valley, dentre eles está o do Rox de Shebeck. Todos eles estão atrás de um tesouro. Pode ser o tesouro que foi roubado de Hashinosu, mas também pode ser outro tesouro ainda mais importante que tenha atiçado, né, a ganância e o interesse desses piratas. Conhecemos melhor a dinâmica dos Rocks. Eles não se tratavam como companheiros, né, e sim como rivais, assim como o bando do Barba Negra. A gente vê eles disputando entre si quem que vai pegar o tesouro. O Rox até mesmo manda que os subordinados o obedeçam, né? Mas o Barba Branca já disse que ele não obedece ninguém, ele faz o que ele quiser. Ele também acredita que o Rox vai perder o objetivo de vista, portanto, eles ali precisam ficar sempre olhando, né? Ficar sempre vigiando o capitão. A gente vê ali que o Barba Branca, ele já está agindo como líder, né? Ele tem isso na veia dele, né? Não é à toa que ele foi o capitão de um dos maiores bandos piratas que existiu, né? A gente vê ali a astúcia no ombro do Weevil. Eu vou dizer para vocês, eu acredito que eles se pegavam sim. Não acredito mais que o Weevil seja um clone mal feito do Barba Branca, porque assim, tipo, a astúcia nessa época que ela era jovem, ela era muito bonita. E o Barba Branca também, ele era bem, assim, tipo, acho que daria certo se eles tivessem se pegado, assim.
nessa época e disso tivesse nascido o Weevil. A Gloriosa, ela também fazia parte dos Hawks, né? Se eu não tivesse outras pessoas dizendo que ela era uma Amazon Lily, eu não teria percebido, gente, não mesmo. Então, ela também é uma pirata desse bando. E também parece que a Gloriosa e a Stussy não se gostavam. A Big Mom e o Kaido também estão ali. E a Big Mom diz que o primeiro que pegar o tesouro vence. Provavelmente é uma Akuma no Mi, talvez seja a Akuma no Mi do Kaido, talvez seja outra fruta do diabo, né? Mas a gente vê ali que o Kaido, ele diz que não faz sentido a Big Mom ter esse tesouro. E ela ainda diz que vai roubar silenciosamente e sair de fininho. Gente, eu amo a Big Mom, assim, tipo, amo demais essa mulher. Eu acho, assim, tipo, muito carismática essa vilã. E eu super aceitaria, assim, tipo, de braços abertos se o Oda, em algum momento, se ela estiver viva, né, fizesse um arco, um momento ali de redenção pra essa personagem, porque assim, eu amo ela. Eu acho, assim, tipo, uma das melhores que já existiu naquele mundo, né? A gente vê o Kaido preocupado com o fato de que o Roger também está ali. E que o Roger é o único que ele Kaido. Alguma coisa ali, a frase não é terminada, mas pode ser que o Kaido ansiava, a gente tá vendo ele meio com medo ali, mas pode ser que ele ansiava encontrar o Roger para combatê-lo, mas muito provavelmente talvez ele tivesse um certo receio, um certo medo ali do Roger, porque provavelmente ele era um dos únicos piratas que o Kaido não conseguia enfrentar. O Roger, ele batia muito bem de frente com os Hawks, né? E a Big Mom já tenta tranquilizar ali o Kaido, dizendo que vai dar tudo certo, fica na paz aí, que tá tudo tranquilo. E a Stussy diz que aquela é a batalha final, e certamente foi mesmo. E a Gloriosa também diz que aquele é o dia da sua decisão. Muito provavelmente a Gloriosa estava meio que para assumir ali o posto de governante de Amazon Lily. Então eu acho que ela estava decidindo se ela realmente ia para a Amazon Lily e se tornava a governante de lá, ou se ela continuasse ali no bando do Hawks. A gente vê ali outros membros dos Hawks, só que eu não vou saber dizer qual que são eles. Eu sou meio perdida assim com os personagens de One Piece, ainda mais esses que são meio aleatórios, que quase nunca aparecem. Mas eu desconfio que um deles seja o próprio Hawks. A gente vê o Roger e sua tripulação chegando ali na ilha também. E ele diz que já faz um ano que algo aconteceu, a gente não sabe o que é, mas provavelmente talvez tenha sido um embate ali com algum pirata, talvez faz um ano que eles tiveram um embate com os piratas dos Hawks e não conseguiram vencê-los, talvez, não sabemos. E aparentemente ele estava com muitas emoções para que esse momento chegasse, né? Provavelmente talvez seja realmente ele estava muito ansioso para poder lutar novamente com o bando dos Hawks e para poder, né, destroná-los de alguma forma. Ou talvez seja também a possibilidade de conseguir algum tesouro, né? Mas eu acho que talvez seja um embate com o Hawks que ele estava ansiando há tanto tempo. São Firgalend Garling manda os marinheiros protegerem os Tenryubitos, que ele e os outros cavaleiros sagrados vão lutar contra os piratas. E aí aquela pergunta, né? Será que a chegada dos piratas foi uma salvação ou foi ainda mais uma preocupação para os nativos que já estavam sofrendo ali, né? O Garp também chega ali para lutar com o Roger. Ele tá com alguns marinheiros ali, alguns meio randoms, e acho que o Bogard também tá ali, mas ele sozinho é o reforço para combater os piratas. Acontece o confronto ali, mas a gente não sabe o que aconteceu de fato, né? Como que as coisas aconteceram. E a gente já pula para o Kuma, a Ginny e o Ivankov salvos ali conversando entre si. Mas antes disso, a gente vê um narrador dizendo, né, que o incidente de God Valley desapareceu na escuridão da história. As únicas informações desse incidente são sobre o herói lendário Garp. E a narrativa foi construída conforme
a vontade daqueles que estão no topo do mundo. Então, a gente vê ali o Ivankov lendo o jornal, né, e falando muito mal do Morgans. E a gente percebe que nem mesmo eles que estavam lá em God Valley sabe o que de fato aconteceu. Até porque, vamos ser sinceros, né, eles estavam preocupados em escapar vivos dali, né? O que estava acontecendo com piratas, com tenryubitos, com marinheiros, foda-se. Eles tinham que viver, tinham que escapar com vida dali. A gente percebe que eles estão ali no reino Sorbet, dentro da casa do Kuma, que é uma igreja. O Kuma ele é tão precioso, ele está rezando pelas vidas que não conseguiu salvar, mesmo tendo salvo 500 pessoas. E o Kuma ele foi a mão da libertação que concede liberdade para as pessoas. E a gente vê ele bem reflexivo quanto a esse termo, né? Muito provavelmente ele está pensando em Nika, né? O fato de ele ter sido o herói da libertação e agora ele, Kuma, que sempre amou o Nika, que sempre teve uma fé muito boa em Nika, ter sido a mão da libertação, ter libertado pessoas da morte, né? O Ivankov se separa de Kuma e Jin, né? Ele vai para o mar, ele vai aproveitar a liberdade e a Jin viverá com Kuma, a quem ela chama de Kumachi. A Ginny e o Kuma, eles possuem uma relação e uma interação ali muito fofa, muito interessante, muito incrível, sabe? A gente já imagina ali que no futuro eles vão viver juntos, vão construir uma família, né? Porque assim, tipo, eles são muito realmente feitos um para o outro. Assim, tipo, desde que a Ginny ela foi apresentada ali no capítulo 1095, se eu não me engano, eu já, assim, tipo, já associei que ela e o Kuma eles parecem muito com aquele casal ali do início, de Up Altas Aventuras, né? Tipo, que ela é mais espivitada, ela é mais extrovertida, ela é mais assim, tipo, aventureira, ela é mais tudo. E ele é um pouquinho mais calmo, ele é um pouquinho mais zen, ele é um pouquinho mais blasé. E assim, tipo, eles dão muito match, sabe? Eles, pra mim, o Kuma e a Ginny, eles me lembram muito esse casal de Up Altas Aventuras. E realmente, né, a gente vê que o Kuma ele é muito do bem, ele é bem compreensível, até mesmo com as pessoas que caçoam ele. E a Ginny realmente ela é mais esquentada, ela defende bastante o Kuma e tem uma postura mais firme e decidida. Não que o Kuma também não tenha por conta da personalidade dele, mas a gente percebe isso mais na Ginny. O capítulo termina com a Ginny e o Kuma chorando por estarem felizes, alimentados, seguros e com uma vida bem confortável. E é isso, gente. Esse foi o review do capítulo 1096 de One Piece. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dele, se inscrevam aqui neste canal, curtam esse vídeo, comentem nele, compartilhem ele com seus amigos, porque assim é uma forma de o meu canal crescer cada vez mais. E é isso, gente. Até a próxima e até mais.